Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar também por cumprimentar os senhores conselheiros Moraes Antunes e José Tavares e agradecer a sua disponibilidade para estarem nesta comissão, darem-nos a sua opinião sobre a criação do Conselho de Finanças Públicas e também responderem às questões que estamos a colocar. A primeira questão que eu gostava de colocar é a questão da necessidade de um organismo, de uma entidade desta natureza. A proposta de lei que está em discussão, que cria os estatutos do Conselho de Finanças Públicas, diz claramente, expressamente na exposição de motivos, que esta entidade não terá competências na definição da política orçamental, tendo apenas competências meramente técnicas. E cito: a missão de produzir análise e relatórios técnicos sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade da política orçamental. Ou seja, estamos perante uma proposta que afirma a necessidade da criação de uma entidade com competências meramente técnicas na área da política orçamental. Ora, nós já dispomos três entidades com competências técnicas nesta área, que são o próprio Tribunal de Contas, o Banco de Portugal e a Unidade Técnica de Apoio Orçamental aqui da Assembleia da República. O Tribunal de Contas tem jurisdição e poderes de controle financeiro sobre o Estado, as regiões autónomas e autarquias locais, além das empresas, institutos e associações públicas. Controla as finanças públicas, tendo por missão o controle da legalidade, da regularidade da gestão financeira, quer sobre o setor público administrativo, quer o setor público empresarial. E apresenta a esta Assembleia pareceres e relatórios sobre a Conta Geral do Estado e relatórios da auditoria de controle sucessivo. O Banco de Portugal publica com regularidade estudos económicos em múltiplas áreas, e em particular na área da política orçamental, e é o tal que é uma unidade técnica de apoio orçamental que funciona sob a orientação desta Comissão, elabora estudos e documentos também sobre esta realidade. Portanto, na presença de três entidades que já produzem informação técnica, em nossa opinião, de qualidade sobre a realidade orçamental, a pergunta que colocamos é: para que a criação de uma quarta entidade? Em nossa opinião, os problemas que existem em termos de política orçamental, déficit de dívida pública, não se devem à qualidade eficiente das informações técnicas produzidas por estas instituições. Devem, sim, a erradas políticas conduzidas pelos sucessivos governos, antes PS e agora PSD-CDS. Portanto, não imputamos a responsabilidade à inexistência ou à deficiência de informação técnica. Consideramos que essa informação técnica é suficiente, é adequada, é credível e suficiente para que os agentes políticos possam decidir. O problema está que decidiram erradamente. E, portanto, na nossa opinião, não seria necessário criar uma entidade ou aprofundar isto. Mas se o Governo entendesse que tem a iniciativa legislativa de que a informação técnica não é suficiente, ou não é de suficiente qualidade, produzida por estas três entidades, e pretendesse informação técnica mais alargada, mais profunda, de melhor qualidade, entendemos nós que, nesse caso, se isso se verificasse, não seria necessário criar uma quarta entidade, mas sim reforçar as entidades atualmente existentes, dotando-a de meios, recursos materiais e humanos que permitissem, então, elevar a tal qualidade da informação técnica. Este é o caminho que nós defendemos e, portanto, gostaríamos de colocar aqui ao Sr. Conselheiro Moraes Antunes esta questão: qual a necessidade específica de uma nova comissão, uma nova entidade, e se um caminho alternativo mais racional, mais eficaz e eficiente não seria o de reforçar os meios e os recursos e até, eventualmente, as competências e atribuições das entidades já existentes. Portanto, esta é a primeira questão que lhe colocava. A segunda questão é a questão da inclusão de personalidades estrangeiras, como o Sr. Conselheiro disse, e muito bem, não é obrigatório, é uma possibilidade que está na proposta de lei, mas não tínhamos dúvidas. Se isto for aprovado, e tudo indica que será com os votos dos partidos do Governo e do PS, é uma possibilidade que com certeza se irá concretizar. Irá, provavelmente, com uma elevada probabilidade, existir personalidades estrangeiras neste órgão. E a fundamentação que tem sido apresentada para a inclusão de entidades estrangeiras é a seguinte: a inclusão destas entidades iria reforçar a qualidade técnica e aumentar a credibilidade desta entidade. Nós não entendemos assim. Consideramos que existem competências em Portugal suficientes na área orçamental para produzir informação técnica de qualidade e credível, que permita aos agentes políticos decidir. No entanto, se levássemos este raciocínio às últimas consequências,
e utilizando aqui o método de redução ao absurdo utilizado em ciência, que é pegar uma proposição e ver quais seriam as suas consequências nos casos extremos e verificar o que é que daí obtemos. Imaginemos que se admite este raciocínio de que uma entidade que produz informação técnica sobre política orçamental, para ter credibilidade e para a informação ser de qualidade, tem que ter obrigatoriamente ou desejavelmente entidades estrangeiras. Bem, então este raciocínio podia ser aplicado às outras entidades que produzem informação técnica na área orçamental. E chegaríamos ao absurdo de dizer, bem, se calhar o Tribunal de Contas devia ter conselheiros recrutados no estrangeiro e com a obrigatoriedade do vice-presidente ser uma entidade estrangeira para reforçar e garantir a qualidade técnica e para dar credibilidade internacional. O mesmo se poderia aplicar ao tal. O tal também deve recrutar e, se calhar, o vice-governador do Banco de Portugal, uma entidade estrangeira, preferência da União Europeia, para dar credibilidade àquilo. Em nossa opinião, isto não tem sentido nenhum. E não devem ser incluídas entidades estrangeiras neste Conselho se ele for criado. Se ele for criado, não deve incluir, não é necessário. Mas gostaria de... O seu conselheiro já, sobre esta questão, expressou a sua opinião, mas perante, digamos, esta minha argumentação, que tem o valor que tem, o que é que o senhor conselheiro diria sobre esta possibilidade de admitir este princípio? Que uma entidade técnica produz informação técnica, uma entidade que produz informação técnica sobre política orçamental, tem necessariamente que conter personalidades estrangeiras nos seus órgãos, de forma a garantir a qualidade técnica e a credibilidade internacional. Em nossa opinião, a criação deste Conselho de Finanças Públicas não visa melhorar a qualidade técnica da informação sobre política orçamental. Visa, sim, em nossa opinião, criar um órgão que provavelmente, com muita probabilidade, terá personalidades estrangeiras para condicionar a atuação da Assembleia da República nesta área orçamental. Uma entidade que, fazendo relatórios e fazendo recomendações ou pressionando em determinado sentido, irá condicionar a capacidade que esta Assembleia da República terá sobre a política orçamental. Portanto, nós consideramos desnecessário por esse motivo, consideramos que é um perigo a existência deste Conselho de Finanças Públicas com estas características, porque, efetivamente, embora o seu Conselho tenha dito que será independente, também reconheceu que não há entidades totalmente independentes e a forma como ela está a ser criada indica, em nossa opinião, que ela irá ter um papel muito forte de condicionamento das políticas orçamentais destes futuros governos. E mais, em nossa opinião, esta entidade é um facilitador de implementação de políticas que este Governo pretende aplicar. E são políticas que são contidas no programa da Troika e também foi subscrito pelo PS. São políticas, em nossa opinião, lesivas dos interesses nacionais, que atacam fortemente os direitos dos trabalhadores e, obviamente, haverá aqui uma reação forte por parte dos trabalhadores, reagindo a estas políticas que estão nos sucessivos PECs e agora no documento da Troika. E uma maneira de controlar esta reação e as lutas que se avizinham é afirmar que este é um caminho inevitável destas políticas orçamentais, que não há alternativa, que isto é uma questão puramente técnica e não uma questão de opção política, e sendo uma questão técnica, não há nada a fazer, os técnicos deste Conselho dirão lá do alto da sua sabedoria o que é que se deve fazer e não há opção política possível perante isto. E isso tenderia a esvaziar a tal contestação e luta a estas políticas. Portanto, nós vemos desta forma a criação deste Conselho e, portanto, estamos completamente contra a sua criação. Em nossa opinião, e para terminar, porque já excedi mais uma vez o tempo regulamentar, é uma entidade, um Conselho, que se for criado, e tudo indica que será criado, irá dizer mata quando o Governo disser esfola no que diz respeito às políticas orçamentais. Muito obrigado.